quem é pai, quem é mãe, de certo, ouvindo este evangelho, sentiu até uma agonia, não é? Já imaginaram perder o filho por 4 dias? Imaginem, numa grande multidão, perde o filho, procura um dia, 2, 3, lá no 4º dia. Aqui é lógico, a leitura parece bem mansinho, não é? Maria diz assim: meu filho, por que agiste conosco? Não sei se ela estava tão calma, não. José então devia estar. Pois bem, por trás deste evangelho existem grandes ensinamentos para as nossas famílias. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, domingo da Sagrada Família, a Sagrada Família nos é apresentada como modelo, como uma referência para todas as nossas famílias. E alguns aspectos que nós podemos aprender neste evangelho de hoje. Em primeiro lugar, os pais de Jesus estavam indo com ele para a festa da Páscoa em Jerusalém e lá vivenciaram esta festa. Primeiro grande ensinamento: a Sagrada Família vivenciava a sua fé. A Sagrada Família estava no templo ensinando a Jesus, não por palavras, dizendo, tem que ir para a igreja, tem que fazer catequese, tem que fazer primeira comunhão. Não, a Sagrada Família dava o exemplo, foi com o seu filho para o templo. Então, o primeiro grande ensinamento para as nossas famílias, vivência religiosa, que às vezes nós estamos perdendo nos dias de hoje. Nos preocupamos com tantas coisas para as crianças, tem que fazer natação, tem que fazer inglês, tem que fazer isso e aquilo, mas tem que ser de Deus, tem que ter vivência religiosa. Então, um grande ensinamento com a Sagrada Família. Estavam em peregrinação, foram ao templo. Depois, chegando lá, voltaram, acharam que Jesus estava com os seus parentes, familiares, caminharam um dia, depois foram se dar conta que Jesus não tinha vindo, tinha permanecido lá no templo de Jerusalém. E diz o evangelho que quando o encontraram, Jesus estava sentado no meio dos mestres. A posição sentada na Bíblia, ela é somente para aqueles que são mestres. No tempo de Jesus, quem tinha algo a ensinar sentava-se, como um mestre senta-se na sua cátedra. Então Jesus estava ali já com a autoridade de alguém que tinha algo a ensinar aos mestres, aos doutores da lei. Ou seja, naquele momento, com 12 anos, Jesus já mostrava qual seria a sua missão. Mas, é claro, ainda era uma criança. E aí Nossa Senhora deu um beliscãozinho ali e disse assim, sacanagem, né, Jesus? 4 dias, nós desesperados, vamos para casa. E aí, o que Jesus faz? Diz o Evangelho, que Jesus questiona, olha, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai? Vejam, aqui Jesus já expande o conceito dele de família. O pai dele, adotivo, estava ali, José, mas Jesus diz, não, aqui é também a casa do meu Pai. Jesus já começa a demonstrar a sua grande missão. Mas Jesus volta para casa, diz o evangelista, que então ele era-lhes obediente e crescia em sabedoria, estatura e graça. E depois deste evangelho nós não temos mais nenhuma informação do que aconteceu com Jesus dos 12 até os 30 anos. Mas sabemos que ele era obediente aos seus pais e crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É a vida privada de Jesus. Irmãos e irmãs, para nos ensinar que este homem, Jesus, teve uma formação, uma base familiar muito boa, que deu a ele a capacidade de entregar a própria vida por este grande projeto, deu a ele a força para enfrentar as dificuldades.
não ficar um homem. Já imaginaram Jesus com 33 anos, se fosse um medroso, se fosse um chorão? Não, Jesus foi muito bem formado no seio da sua família, e isso lhe deu condições para ele levar a sua missão até o fim. Para ensinar que todos nós temos essa missão de educar bem as crianças, educá-las na fé e fazê-las crescer não só em estatura, mas em sabedoria, em graça. Esta é a missão de todos os pais, de todas as famílias. Agora, qual é a nossa missão também como famílias? Vamos lá, a leitura do livro do Eclesiástico, lições muito pertinentes para todos nós. Vejam só: quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados e será ouvido na oração cotidiana. Honrar pai e mãe. Ah, Deus não me escuta. Você escuta os seus pais? Você tem respeito por eles, ainda que discorde deles? Vejam só: quem respeita o seu pai e a sua mãe terá vida longa. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Quantos idosos abandonados, quantos idosos desgostosos da vida, porque perderam o respeito dos seus familiares, filhos e filhas, netos e netas. Lá em casa até hoje a gente pede bênção mãe, bênção pai. Não é permitido dizer o velho, a velha. Não é velho, velha, é o pai, a mãe, o vô e a avó. Tem cabeça diferente, tem outra mentalidade, mas tem sabedoria, e nós precisamos respeitar. Está esquecendo das coisas, já confunde tudo, começa a falar uma coisa, é outra, mas nós respeitamos, porque está na Bíblia: quem respeita o seu pai, quem ampara o pai e a mãe na velhice, vai ter vida longa e feliz. Diz o Eclesiástico: mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. É bíblico. E onde estão os nossos valores? Onde está o respeito pelos mais velhos? Depois, a segunda leitura que nós ouvimos de hoje, muito pertinente. Vejam só: esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. O quanto é bonito ver uma esposa que é um suporte para o marido, e ambos colaboram para o crescimento da família. Não é só aquela que exige, que reclama, não é só aquela que olha o marido como um saco de pancadas e ele chega no final do dia do trabalho e só vem problemas e você tem que resolver. Não, esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Agora, maridos, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Olha, São Paulo é muito objetivo. Maridos, não sejais grosseiros com elas. Quanta violência doméstica, irmãos e irmãs, existe nos nossos lares católicos, de gente de missa dominical. A gente sabe, a gente conhece. Quantos homens confundem masculinidade com grosseria? Quantos homens confundem masculinidade com incapacidade de se expressar? Quanto adulto carente chorando porque nunca ouviu do pai: eu te amo, porque o pai achou que ia ficar menos homem por dizer isso. Quanto homem, mulher machucado quando adulto, porque nunca teve um carinho do pai, ou porque cresceu vendo o pai sendo grosseiro com a mãe.
E aí vai repetir esta atitude com outros e outras, e aí não adianta você pedir um comportamento diferente. São Paulo diz: maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Depois, pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. É bem verdade que precisamos respeitar os nossos pais, mas eles não são infalíveis, eles não são perfeitos, não são super-heróis, têm os seus erros, e a gente precisa aceitá-los, mas os pais também precisam ter esta sensibilidade de dar a liberdade para os filhos crescer. Pai e mãe que fica a vida inteira paparicando o filho, está intimidando o filho, não está fazendo ele crescer. Pai e mãe que fica a vida inteira resolvendo tudo na vida do filho. O pior é quando é sogro e sogra, não é? Que se mete na vida do casal, não está ajudando. É a palavra de Deus, é a Sagrada Família que nos inspira. Não adianta a gente ficar falando lá de 2000 anos atrás e não ter uma mensagem para a nossa família nos dias de hoje. A palavra de Deus quer transformar o seu lar, o meu lar, as nossas casas. Por isso a palavra é muito contundente, é muito forte nos dias de hoje. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos o grande desafio que é termos as nossas famílias. Ah, Frei, você fala porque você não tem mulher, não tem filhos, não tem a bendita sogra, o sogro, não é? Feliz de você. Não, mas eu tenho família também. Nasci, fui criado numa família e sei o quanto é desafiador. Não existe mágica, não existe fórmula mágica que resolve, mas existe sim um princípio. Existe um modelo que norteia, e quando a gente vê que está saindo demais, a palavra de Deus puxa a gente de volta para o modelo. Quando a gente vê que a gente está desanimando, chega, cansei, não quero mais, vou procurar fora. Aí a palavra de Deus nos chama de novo para o compromisso, um dia assumido, e aí a gente lembra-se desta palavra, desses conselhos, e procura vivenciar este ideal tão bonito. Irmãos e irmãs, cuidemos da nossa família como se ela fosse e como ela é de fato sagrada. É nos lares que acontecem as maiores dores, é dentro de casa que acontecem os maiores traumas, mas é também dentro dos lares que acontecem as maiores alegrias. É dentro das nossas famílias que nós encontramos suporte, apoio. Quando lá fora tudo se fecha, é dentro de casa que nós vamos procurar socorro, este alicerce. Portanto, irmãos e irmãs, que a Sagrada Família, hoje, este grande modelo, ilumine as nossas famílias, sejam elas quais forem. Ah, mas a minha família está diferente, Frei. Então não serve. Serve, esses conselhos aqui, a palavra de Deus serve para toda e qualquer família, porque é nesta família real e concreta que Deus quer fazer morada. É a sua família que é convidada também a ser sagrada, a ser uma igreja doméstica. É a sua família que é convidada a ser também o local onde Jesus possa nascer. Que a Sagrada Família ilumine todas as nossas famílias, que nós possamos assumir com consciência este grande chamado que o Senhor nos faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.